Olá, seja muito bem-vindo! É, como sempre, uma satisfação inenarrável recebê-lo aqui nessa videoaula, meu querido pupilo. Hoje nós falaremos de concordância, mais especificamente de como o tipo de sujeito afeta a concordância. É uma questão, portanto, de análise sintática, não é uma questão fácil, mas com um pouquinho de cuidado, né, com um pouquinho de atenção, você resolve essa e qualquer outra questão que a ela se assemelhe, tá certo? Então vamos lá, vamos resolver essa questão e trabalhar esse conteúdo com mais segurança. Qual a alternativa em que a concordância está errada? Você tem aí 5 frases e precisa analisá-las com cuidado para saber em qual delas há um erro. Vamos lá, vamos começar por aquilo que todas elas têm em comum. Todas elas começam com um verbo. Todas elas têm também esse pronome, né, oblíquo, que é o ser, ou pronome reflexivo, né, dependendo do caso. Muito bem, verbo, pronome ser. E depois, né, todas elas se encerram com um substantivo. Empregados nas duas primeiras, refrigerantes na alternativa C, pianos na alternativa D e jornais na alternativa E. Elas seguem basicamente a mesma estrutura. O que mais elas têm em comum? Com exceção da alternativa A, todas as outras estão no plural. Opa, Jeff, então acho que já matei a questão. Pelo visto, a resposta é A, afinal é a única que é diferente. Cuidado, muito cuidado, tá certo? Uma coisa é um sujeito na voz passiva, um sujeito simples ou composto, né? Numa forma que nós chamamos de voz passiva sintética, né? Quando ela é mais curtinha. Outra coisa é um sujeito indeterminado, quando nós não sabemos quem realiza a ação. Uma coisa, outra coisa, pelo amor de Deus, não confunda espinafre na caçarolinha com espingarda de caçar rolinha, tá certo? Refrigerantes, substantivo, pianos, substantivo, jornais, substantivo, todos eles no plural e todos eles sujeito da minha frase, sujeito da minha oração. Se refrigerantes está no plural, portanto o verbo também deve estar o quê? No plural, afinal o verbo sempre concorda com o sujeito. Vendem-se refrigerantes, refrigerantes são vendidos. Refrigerantes são vendidos, voz passiva, analítica. Refrigerantes está recebendo a ação e a frase mais extensa. Vendem-se refrigerantes, voz passiva sintética. Refrigerantes também recebem a ação, mas aqui nessa forma mais curta de se escrever a frase. Tudo bem? Consertam-se pianos de cauda. Pianos de cauda são consertados. Compram-se jornais velhos são comprados. Em todos os casos, então, nas alternativas C, D e E, nós temos um sujeito simples no plural, que portanto exige um verbo também no plural, numa oração que está na voz passiva sintética. No entanto, na A e na B, as coisas funcionam de uma forma um pouco diferente, porque se você prestar atenção, vai ver que elas, ao contrário das alternativas seguintes, têm uma preposição antes do substantivo. Que preposição, Jeff? Esse D. Esse D é uma preposição. Lembra da classificação dos verbos? Verbo transitivo, verbo intransitivo? Lembra que todo verbo que precisa de um complemento é chamado de transitivo, afinal, ele precisa enfrentar um trânsito para chegar até o objeto, precisa enfrentar um trânsito para chegar até o complemento. Se o caminho até esse complemento é direto, dizemos que o objeto é direto. Se o caminho até esse objeto passa por uma preposição, essa preposição é a pedra no caminho e o verbo é o quê? O verbo é transitivo indireto e é isso que acontece aqui. Tá certo? Você só pode passar para a voz passiva o verbo que é o quê? Direto. Os verbos indiretos, os verbos intransitivos, os verbos de ligação, quaisquer outros verbos não podem ser passados para a voz passiva. Portanto, aqui a gente não tem voz passiva e esse empregados não é sujeito, tá certo? Empregados não é sujeito. Empregados é o quê, então? Empregados é o meu objeto indireto. Então, quem é o agente? Né? Quem é o agente dessa ação? Quem é que precisa? Dá para você fazer essa pergunta também. São os empregados que precisam? Não. No outro caso, eram os jornais velhos que eram vendidos? Sim. Aqui não são os empregados que precisam de alguma coisa. É alguma empresa a qual a gente não conhece que precisa de empregados, tá certo? Então, nesse caso, não se faz a concordância com empregados, o verbo fica no singular, tá certo?
Se há preposição, o sujeito é indeterminado. Nós não sabemos quem precisam de empregados. Corta aquele M, corta o plural. O correto aqui seria a forma da alternativa A, tá certo? Se há preposição, não há concordância. O verbo fica no singular. Verbo no singular, portanto a A está correta. Como aqui nós queremos a alternativa falsa, a alternativa errada, a resposta é qual? Alternativa B. Muito obrigado.